A graça, a paz e a misericórdia de Deus Pai e de Jesus Cristo estejam com todos vós, né? Estejam com todos. A Deus Pai, por meio de Jesus Cristo, seja dada a honra e a glória para todos sempre. Parabéns, aniversariantes. Jesus te abençoe. Você faça muitos anos de vida ainda. E que aquilo que você precisa, ponha na presença de Deus, confie. Porque Deus é bom, responderá às suas orações. No final estaremos orando por você. Vamos ler um versículo da Bíblia que a princípio é difícil de entender. Muito difícil. Depois que a gente estuda ele, não é tão difícil, né? Mas que você lê, ele é difícil. E às vezes a gente, para entender ele, estuda tanto, aí fala assim, vou fazer uma pregação desse versículo porque eu já estudei ele tanto, para não ficar perdido, né, o estudo. E é esse de Gálatas 3:20, que nós vamos ler primeiro. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um. Gálatas 3:20. Bom, este versículo da Bíblia, Gálatas 3:20, lido isoladamente, em uma tradução mais próxima da língua original, o grego, no caso a versão foi a ACF, Almeida Corrigida Fiel, é de difícil interpretação, mas com a ajuda do Espírito Santo iremos ler. Se você olhar ele a princípio assim, ele parece que dentro do versículo, que é muito pequeno, ele muda de assunto. Ele diz assim, ora, o mediador não é de um só, já é difícil entender. Depois ele fala assim, mas Deus é um. Aí você fala, mas... Né? A gente que está sempre lendo, a gente fica assim, mas por que ele quis dizer isso mesmo? O mediador não é de um só, mas Deus é um. Mas nós vamos entender com fé em Jesus, a ajuda do Espírito Santo. Então o tema é, há um só mediador e um único Deus. Um só mediador e um único Deus. Então dividi em várias partes, parte 1 e parte 2, né? Para melhor entendermos, vamos dividir o versículo Gálatas 3:20, na CF, na tradução, em duas partes. Ora, o versículo diz assim, ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um. Então, a primeira parte, nós vamos falar, ora, o mediador não é de um só, é a primeira parte. E a segunda parte é, mas Deus é um. Nós vamos ver depois nós vamos juntar os dois. Aí que é a conclusão. A conclusão é o versículo num linguajar mais fácil. Não é? É essa que nós vamos... Perguntamos, para melhor entendermos este versículo, como ele ficaria? É o que a gente fez, eu fiz a pergunta, né? Como ficaria? A gente poderia reescrevê-lo assim, de uma maneira que a gente entenderia melhor. Começamos pela primeira parte. A Bíblia diz... Lê. Ora, o mediador não é de um só. Gálatas 3:20a. Esqueci de pôr o A. Então, o mediador não é de um só. Depois que a gente for entender, a gente vai ver que não é tão difícil. Não é? Graças a Deus que não é. Então, se o mediador não é de um só... Fui corrigir aqui e fugir. Agora... Então, em uma tradução mais moderna, diz assim... O mediador, porém, só é necessário quando dois ou mais precisam chegar a um acordo, e Deus é um só. Gálatas 3:20. A primeira parte ficou bem clara aí, né? Na tradução moderna. E Deus é um só. Ficou mais fora do contexto, né, nessa tradução moderna. Mas Deus é um só. Para melhor entendermos, vamos falar sobre quem é um mediador e sua função. O que é o mediador ou quem é? Significado de mediar é dividir ao meio. Mediar. Dividir ao meio. Parece que não tem nada a ver assim. Está no meio de alguma coisa. Né? O dividir ao meio.
O mediador é a pessoa escolhida para resolver conflito entre duas partes. Então, o mediador só pode mediar quando há duas ou mais pessoas. Não tem, mediar eu estou sozinho. É quando tem um atrito entre alguém, ele é o mediador. Tá claro? Geralmente o mediador é um advogado. Ele vai advogar uma causa entre duas pessoas ou mais. Nunca uma só pessoa. Como eu vou brigar comigo mesmo? Ou nós brigarmos com nós mesmos? No caso, uma pessoa contra uma empresa, não tem um advogado, a empresa fala uma coisa, o empregado fala outra e vai mediar. Uma pessoa contra o Estado, ou uma pessoa em questão com outra pessoa. Exemplo, herança, acidente de automóvel, briga de vizinho, herança e assim por diante. Sempre tem alguém brigando com alguém, não é? E sempre tem alguém que vai ter que fazer o mediador, que vai ser vai advogar, vamos falar assim. Para melhor entendermos este versículo, à luz da Bíblia, temos que começar em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, e até o Novo Testamento para entender essa parte aí. Então, a velha aliança, a lei ou o Velho Testamento, nós estamos começando por Abraão e a promessa. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra no meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Gênesis 12, 1 a 2. Gênesis 12, 1 e 2. Nós sabemos que Abraão é muito conhecido. Todo mundo sabe que ele é a base tanto do cristianismo, do judaísmo e do islamismo. Abraão é o alicerce. O Senhor Deus completa essa fala que fez. No 3, a gente leu 1 e o 2, eu pronunciei 1, 2 no 3. Então o Senhor Deus completa. Lê. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Gênesis 12, 3. Todos os povos e nações são abençoados por meio de Abraão. Judeus, brasileiros e assim por diante. Isso aí já quando Deus chamou Abraão, ele disse assim: todos os povos. Mas a gente sabe que da descendência de Abraão são os judeus. Mas ele falou assim: só o seu povo, só o judeu. Não, ele falou todos os povos. Nós estamos incluídos. Depois vem Moisés e a lei. Deus, através de Moisés, deu a lei a Israel. O cumprimento da lei determinava ser a pessoa povo de Deus. Só nacionalidade de Israel não quer dizer que é povo de Deus, segundo a Bíblia. Era obediência à lei. A Bíblia diz assim: eu lhes disse, deem ouvidos à minha voz e façam tudo o que eu lhes ordeno, e vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Jeremias 11, 4b. Se a nação de Israel obedecesse à lei, ela seria povo de Deus, não está claro aí? Se a nação de Israel não obedecesse à lei, não seria povo de Deus. Logo podemos concluir que o mediador entre Israel e Deus é a lei dada através de Moisés. A lei dada através de Moisés é chamado de a velha aliança, a velho pacto com Deus. Então, observou a lei, cumpriu a lei, é povo de Deus, descendência de Abraão. Não cumpriu, não é. Então a lei era o que ligava o povo de Israel a Deus, a obediência dela. Era o mediador. A gente falou, o mediador é um só, a gente falou que é mediador. Na nova aliança, ou graça, no Novo Testamento, a Bíblia diz o seguinte: e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Hebreus 12, 24. Na nova aliança, Jesus é o mediador, já não é a lei. A lei no Velho Testamento. Gálatas 26, Gálatas 2, 16a diz: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei,
mas pela fé em Cristo Jesus. É pela fé em Jesus Cristo pelo qual somos justificados, somos feitos justos, somos salvos. Juntando Hebreus 12, 24, que foi lido, e Gálatas 2, 26a, fica: Jesus é o mediador da nova aliança através da fé nele. Então a fé em Jesus é o mediador. Jesus é o mediador entre Deus e os homens através da o quê? Fé. E o mediador entre o povo judeu e o Velho Testamento entre Deus é a lei. Não é isso? Já a lei é o mediador da velha aliança através de obedecer à própria lei. Eu estou sendo entendido? Às vezes esse assunto assim parece ser simples, mas não é tão simples. Por exemplo, a velha e nova aliança, ou o Velho e o Novo Testamento juntos. Nós vamos juntar as duas coisas. E um versículo da Bíblia vai dizer as duas coisas. Olha que interessantíssimo. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Gálatas 3, 7 e 8. Eu não escrevi aqui, mas eu vou falar. É o seguinte. Tem uma passagem da Bíblia que o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, ó. Quando Deus fez a promessa a Abraão, nem a lei existia. A lei veio depois de Abraão. Então foi pela fé. Abraão é o pai da fé. Então tudo é a fé. Então, somos filhos de Abraão ou sua descendência através da fé. E as Escrituras, no caso o Velho Testamento, já havia falado desde Abraão. Compreendeu? Todos serão benditos através de você. Não falou observância de lei, nem lei existia na época que Deus chamou Abraão para ele deixar o seu povo. Agora, tá claro agora o mediador, que o versículo fala? Então o mediador é Jesus Cristo, através da fé. No Velho Testamento é a lei do povo judeu com Deus através da lei. Nós é os que creem através de Jesus Cristo e a fé. Bom, vamos à segunda parte do versículo, que talvez seja mais difícil. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um. Gálatas 3, 20. Aí você fala assim, mas Deus é um, parece que está dentro fora do contexto. Não está. É questão de tradução. Diz assim, mas Deus é um. O apóstolo Paulo está dizendo que Deus não muda, ele é o mesmo. Deus é um, que o mesmo quer dizer, Deus é o mesmo. Será que Deus foi primeiramente dos judeus e depois mudou e tornou-se Deus dos judeus e dos estrangeiros? Será que ele mudou? A Bíblia diz, claro que não. Em Números 23, 19a, diz o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus era um Deus assim que era só do judeu. Aí ele arrependeu, ó. Agora vou ser do gentil também, do estrangeiro. Não. Já foi feita a promessa lá atrás para Abraão. Todas as famílias são benditas para ti. Através de você. Antes de Abraão, no jardim do Éden, com Adão e Eva, Deus prometeu enviar Jesus para pisar a cabeça da serpente, pisar a cabeça do diabo e libertar toda a humanidade. E Jesus é o Filho do homem, divino e humano, descendente da mulher, descendente do ser humano. Gênesis 3, 15. E virá um da descendente da mulher e pisará a sua cabeça. Estão lembrados lá? Está falando de Jesus lá desde Gênesis, Adão e Eva, antes de Abraão. Antes de Abraão, já estava falando dessa promessa de Jesus. Deus Pai fez uma promessa a Abraão, que dele todas as famílias da terra seriam abençoadas por ele. Gênesis 2, 3. Agora, então nós sabemos. O que quer dizer Deus é um só? Deus não mudou. Então, desde de Adão e Eva,
Desde de Abraão, ele falou que todas as famílias seriam benditas, inclusive o judeu e nós também. Então Deus não mudou. A lei era um processo, um caminho para chegar até Cristo, né? A lei diz de Cristo. Então nós vamos juntar a primeira e a segunda parte junto, o versículo todo. Na tradução próxima ao original, Gálatas 3:20 ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um. Poderíamos melhor entendermos, para melhor entendermos, fica assim, que é a conclusão. Lembra? O mediador entre Deus e o ser humano é apenas um, Jesus Cristo. Deus é um, ou seja, Deus não muda. É o mesmo, tanto no Velho como no Novo Testamento. Este é o versículo. Numa linguajar bem, nem as outras traduções dão assim. Agora ficou fácil de entender, não ficou? Mal que você vê, olha que maravilha. É muito bom, sabe, esse tempo que a gente perde estudando a palavra de Deus. Eu creio ser Jesus Cristo, o mediador entre Deus Pai e eu. Jesus é meu mediador? Ou é a lei? Gente, entender a graça, o apóstolo vai falar muito isso. Entender a graça de Deus, favor imerecido, mas que muda o seu caráter, e você passa a obedecer a Deus não por cumprimento de norma, mas sim porque houve uma mudança de caráter, não é fácil entender, porque a gente entende só a lei. Concorda? A gente entende só a lei. A gente entende a graça quando é família. Compreenderam? Ah, você é filho, não merece, não fez nada, mas é meu filho, eu amo. A gente entende a graça, favor imerecido. Não é? Mas a lei a gente entende bem. Furou o sinal, é punido. Pronto, a gente convive isso com todo o tempo. Eu estava meditando hoje sobre oração, que eu fiz uma mensagem sobre oração antes e fizesse. Eu estava pensando uma coisa. O que é a graça? Um filho chega para você pequenininho e diz assim: mãe, estou com fome. Já viu essa palavra tão pequenininha? Isso é uma oração. Mãe, eu estou com fome. Isso é a graça. Ele pediu comida? Pediu, mãe, eu quero comida? Eu exijo comida? Não, ele diz uma coisa: eu estou com fome. Só essa palavra, que cai no cérebro da mãe? Estou falando, a mãe pode ser pai, tio, alguma coisa. O que cai no cérebro da mãe? Vou lá preparar comida para ele. É verdade ou não é? Ele não pediu, ele não deu ordem, ele fez um comentário, assim é a graça. Às vezes quando nós precisamos de alguma coisa, Deus, a gente não precisa nem pedir, Deus sabe antes. Tanto que tem um versículo que fala assim: não é por muito falar que seremos ouvidos, vosso Pai. Antes de vocês pedirem, ele já sabe. Então às vezes nem pedimos, falamos, preciso disso. Né? Então essa é a graça. Então Jesus Cristo é a graça, é a fé, é a esperança. A lei é um punhado de observância. Você é porque você não fez isso, porque você não fez isso. Então você é bonzinho. Maravilha. Quem é bonzinho? Ninguém, né? Vamos falar a oração repetida? Deus adorado e eterno. Deus adorado e eterno. Obrigado por eu crer. Obrigado por eu crer. Em seu único mediador. Seu único mediador. Entre o Senhor e eu. Entre o Senhor e eu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, obrigado por nós crermos no único mediador, né? Entre Deus e o homem. Diz assim a Bíblia: porque há só um Deus e só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2:5. Em Atos 4:12, muito conhecido, diz: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus nenhum outro nome há, dentre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Aceite Jesus em seu coração. Não há opção. Jesus é o único mediador entre Deus e a humanidade. 1 Timóteo 2:5. E somente através de Jesus nós somos salvos. Atos 4:2. Ele é o único mediador. Então está bem claro que a gente aceite.
Que esse aceite seja para todos, os que estão na igreja, os que estão fora, todos que a gente realmente aceite esse Jesus. A Bíblia diz assim: quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós. Romanos 8:34. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. O que é interceder? Pedindo a Deus Pai. Jesus, juntamente com o Espírito Santo, está falando de seus pedidos a Deus, de nossos pedidos a Deus. Ó, ele está lá feito uma criança e diz: eu estou com fome. Não pediu, viu o que está precisando. E Deus é um Deus amoroso, a graça. O que você está precisando? Fale em oração a Deus. Diga a Ele. Eu estou falando isso aqui lembrando uma outra pregação. Às vezes uma pregação muito longa não é uma pregação sincera, mas às vezes uma curta. Esse dia, coincidentemente, conversando com a pessoa, falou assim: está acontecendo um trem que eu estou meio travado em fazer o trem. Eu falei: faça uma oração assim: Senhor, me abençoe. Preciso fazer isso. Curta. Deus vai responder. Não é? Porque nós temos um Pai que antes da gente pedir, ele já sabe que a gente pedir, ele está lá junto ao Deus Pai respondendo. Então qual é a sua dor? É um problema de saúde? É um problema familiar? É um problema financeiro? Não é? De relacionamento? Precisa vender, comprar alguma coisa, emprego? O que for. Concurso, terminar um curso, né? Tanta coisa que a gente precisa. Mas Deus vai trazer esperança para nós. Amém? Quero orar por você, põe na presença de Deus o seu pedido. Senhor Deus, querido Pai, seja qual for o senhorador dessa pessoa que está ouvindo, Senhor, esta oração, que ela põe diante de Ti, Senhor, o seu problema. Que o Senhor venha, Senhor, trazer milagre. Que o Senhor venha trazer cura. Que o Senhor venha trazer libertação. Que o Senhor venha trazer alívio, Senhor. Que essa pessoa tenha fé, porque tudo que a gente pede, crendo, a gente recebe. O Senhor é o Deus do milagre, Pai. O Senhor é um Deus, o Senhor do impossível. O Teu Filho Jesus disse, o Senhor, para que tenhamos fé, Senhor, porque quem tem fé remove as montanhas. Disse sempre Jesus, o Senhor crê somente. Enche esse coração de fé e esperança. Ô Senhor, onde há desânimo, Senhor, onde a pessoa já entregou os pontos, que não tem mais saída, o Senhor pode abrir essa saída, Senhor, porque o Senhor é Deus do milagre. Venha, traga conforto, libertação e principalmente fé e esperança. É tudo que eu te peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém? Vamos orar ao Pai Nosso e a bênção final. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, e até a próxima, em nome de Jesus. Amém? Que Jesus te abençoe e até a próxima. Fique com Deus.